Gotas de orvalho, refrigério para a sua alma. A paz do Senhor, amados e queridos de Deus. Quero meditar com vocês em mais uma linda passagem que é registrada na Bíblia. E ela está registrada em Lucas capítulo 5, de 19 a 25, em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, e em Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8. Nos fala sobre 4 homens e um paralítico. E aqui em Mateus, no capítulo 9, começa assim: E entrando no barco, passou para a outra margem e chegou à sua cidade. Oh, aleluias! E em Marcos capítulo 2 diz assim: E soube-se que estava em casa. Então aqui nós percebemos que Jesus, ele estava na cidade dele, é a cidade de Cafarnaum, e que a população de Cafarnaum soube que Jesus estava em sua casa, ou seja, na casa dele. Mas aí nós vamos lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 58, quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, se ele não tinha onde reclinar a cabeça, como é que aqui diz que ele tinha uma casa? Oh, aleluias! Quando ele disse isso, Jesus ele estava enfatizando a sua natureza itinerante. O seu ministério era itinerante. Ao mesmo tempo em que ele estava em Cafarnaum, ele estava em Betânia, ele estava atravessando o mar, estava em Gadara. Jesus ele não parava. O seu ministério era itinerante. Ele estava abrindo mão da sua casa, do conforto do seu lar, da segurança do lar, para fazer a obra do Pai. Mas ele tinha uma residência em Cafarnaum. E olha que interessante, aqui nos diz que soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Ou seja, aonde Jesus se encontrava, a multidão se aproximava. Não foi diferente aqui. Todas as pessoas se dirigiam até a sua casa. E entre aquelas pessoas estavam os fariseus, os escribas, E todas as pessoas que queriam ouvir os necessitados, os aflitos, os doentes. E os fariseus, os doutores da lei, estavam ali presentes. Os escribas eram estudiosos da lei de Moisés, responsáveis por copiar, interpretar e ensinar as escrituras sagradas. E os fariseus eram um grupo religioso que se dedicava ao estudo do Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E ali no meio daquela multidão se encontravam todos os tipos de pessoas, homens letrados na lei e pessoas simples que estavam ali porque sabiam, oh aleluia, sabiam que Jesus estava em Cafarnaum, na sua cidade. E eles foram até ali. E eram tantos, junto a portas, às janelas, que não se conseguia abrir nem entrar. Quem entrava não conseguia sair. E quem estava do lado de fora não conseguia entrar. Mas aqui nos diz que 4 homens e um paralítico. Oh, aleluias! 4 homens, 4 amigos. Não é registrado o nome de nenhum deles. Não sabemos o nome deles. Mas sabemos que esses 4 homens eram homens movidos pela fé. Oh, aleluias! E pela amizade. Eles eram amigos com certeza. Porque eles pegaram ali aquele paralítico e disseram: não, nós vamos levá-lo até Jesus. Isto é amizade. Aleluias! Em Provérbios 18, 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se,
Mas há amigos mais chegados do que um irmão. Oh, aleluias! Em Provérbios 17 diz: em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Aleluias! Como é importante ter amigos. Como é importante a amizade. A amizade é um sentimento de afeição, de estima e simpatia mútua entre duas ou mais pessoas, caracterizado pela lealdade, pela confiança e pelo apoio mútuo. Como é lindo ter amigos, ser amigo. E é registrado nesses evangelhos que esses 4 homens, carregando o paralítico, eles vieram até Jesus. Eles souberam que Jesus estava ali na cidade e eles não podiam de maneira alguma perder esta oportunidade. E eles fizeram pelo amigo paralítico. Nos diz assim: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, olha só que interessante, aqueles 4 homens, eles subiram do telhado e descobriram o telhado. A maioria dos telhados naquela época era plana e era feita de vigas presas às paredes e cobertas com tábuas de pinho. E sobre as tábuas eram colocadas vime, juncos ou folhas de palmeiras. E cobriam com argila, usando pequenos rolos de pedra para pressionar. E uma camada de cal tornava o telhado um pouco à prova. Um pouco à prova de água. Olha que interessante. E as casas da antiga Palestina, elas tinham uma abertura no telhado, pois era muito comum espalhar o trigo e outros cereais na eira, para que o vento carregasse a palha, limpando o grão. E também era costume manter uma escada fixa ou um móvel ao lado da casa para possibilitar a subida até o telhado. E o que aqueles homens fizeram? Eles foram até a janela. Não conseguiram. Havia obstáculos. Eles foram até a porta, não conseguiram, porque estava lotada. A casa estava muito cheia. E o que eles fizeram? Eles subiram. Eles romperam os obstáculos. Sabe, queridos, é necessário abrir espaços para o milagre acontecer. Quantos obstáculos em nossas vidas nos impedindo de viver um milagre? Aleluia! Mas aqueles homens, movidos pela lealdade, movidos pela afeição, pela amizade, pela confiança, eles romperam, eles abriram espaço aonde não havia espaço. Eles não mediram esforços. Eles olharam, oh, aleluia, viram aquela escada, subiram aquela escada. Agora vocês imaginam a dificuldade. 4 homens carregando uma cama, ou seja, um leito, uma cama, a qual cada um pegava numa ponta e tentaram subir, tentaram chegar, tentaram levar aquele amigo até Jesus. Em todo tempo ama o amigo e na angústia, oh, aleluia, na angústia aquele amigo, ele renasce. Porque ele vira um irmão. Oh, aleluia, amigo é isso. Não é só nos momentos bons em que você tem dinheiro, em que você está com saúde. Mas ele se torna um irmão na dificuldade. Oh, aleluia. E voltando aqui a esta passagem, aqueles amigos encontraram, eu diria que três obstáculos. O primeiro foi a multidão. Oh, aleluia. Mas o diferencial deles foi que, ao invés de eles olharem para a multidão, eles olharam para o alto, aleluias. A palavra de Deus nos diz assim, olhando para o alto. É para o alto que nos vem socorro, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Estava difícil, a multidão estava ali, um obstáculo.
Mas eles olharam para o alto. Outro grande obstáculo era a escada. Já imaginaram carregando uma cama pesada? Ou, na verdade, era uma maca, ou era um leito estreito, né? E eles trabalharam juntos ali em sincronia. Enquanto subia, um levantava um pouquinho, o outro já abaixava um pouco a outra ponta, para que aquele paralítico não caísse. Houve ali uma unidade. Amigos, oh, aleluias. Amigos têm unidade. Andam em sincronia, oh, aleluias. Tudo para ajudar o paralítico. O terceiro obstáculo foi o telhado. Eles tiveram que quebrar o barro, tirar as madeiras, tirar as folhas, abrir caminho para introduzir, colocar ali dentro o paralítico. Imagina a sujeira que fez lá embaixo. Meus queridos, amados irmãos, imagina ali embaixo Jesus com aquela multidão e de repente começa a cair palha, começa a cair pedaços de barro, argila, folhas. Eu creio que naquele momento tudo parou e todos os olhares se voltaram para cima. E quando começou a cair aquela sujeira no chão, de repente, oh, aleluias, foi descendo uma maca, oh, aleluias. 4 homens carregando aquele paralítico. E aquela maca, aquela cama improvisada, aquela cama estreita, ela foi descendo. Oh, aleluia. E olha que interessante, quando chegou até ali, em Mateus capítulo 9, no versículo 12, diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, olha que coisa linda, oh, aleluias, quando aquela maca, aquela cama desceu, porque eles baixaram o leito em que jazia o paralítico, e Jesus vendo-lhes a fé, olha que coisa linda, sabe? Eu fico imaginando, não dá pra gente aqui medir quem tinha mais fé, ou os amigos, ou o paralítico. O fato é que os amigos tiveram fé, colocaram a fé em ação de que aquele amigo deles, que estava ali, paralítico, numa cama, que ele ia ser curado. Olha que coisa linda. E Jesus, oh, aleluias, e Jesus vendo a fé deles, todos eles tinham a mesma fé. E o que é fé? Oh, aleluia! A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aleluia! Olha que coisa linda! Fé é você trazer à realidade aquilo que ainda não existe, mas pelos olhos da fé você está vendo. A fé é um salto no escuro para os braços de Deus, aleluia, na certeza de que você vai ser abraçado. Então, quando Jesus olhou, viu a fé deles. Amizade é isso, é você torcer pelo bem do seu amigo, é você torcer pela vitória do seu amigo, é você orar pelo seu amigo, crendo que ele vai ser vitorioso, que ele vai receber, oh, aleluia. E Jesus vendo a fé deles, aleluia. Olha que interessante, aqueles amigos encontraram aqueles obstáculos. Eu creio que o obstáculo também que eles encontraram foi o caminho. Eles não levaram aquele paralítico por um caminho, uma estrada totalmente asfaltada, lisinha, não. Era uma estrada difícil, oh, aleluia, cheia de pedras. Era um caminho difícil, Mas eles se juntaram ali e foram no caminho, oh, aleluia. Amizade é isso, é aquele que caminha contigo. O caminho está difícil, mas ele está ali com você. A verdadeira amizade, oh, aleluia, segue com você até o final, os verdadeiros amigos. Eles, quem sabe, quando chegaram, imploraram para alguém abrir um caminho na porta ali para eles passarem, mas eles não foram ouvidos. Eles não receberam nenhuma atenção. Alguém poderia abrir sim espaço, não, vamos deixar ele passar, ou pela janela, mas eles não deram ouvidos. Mas olha só, aqueles amigos, movidos pela fé, não tiveram a atenção da multidão, mas eles receberam toda a atenção, aleluia, de Jesus, aleluia. Jesus
parou, aleluias, olhou para cima e viu a fé deles. Coisa linda. Aqui diz assim: e Jesus, a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Olha que interessante. Aquele paralítico, ele estava doente por causa do pecado dele. Era uma doença ocasionada pelo pecado. Jesus, ele perdoou o pecado e depois ele curou. Sabe, nem toda enfermidade ela é ocasionada pelo pecado. Nós vemos ali os amigos de Jó, né? O amigo de Jó acusava, pedindo que ele confessasse o pecado dele, mas aquela enfermidade não era por causa do pecado. Olha que interessante, mas no caso deste paralítico, era por causa do pecado. Ele estava doente. Então Jesus perdoou os pecados dele. Ele estava sendo prisioneiro do pecado e da doença. E Jesus conhecendo, olha que interessante, aqui em Mateus, no capítulo 9, no versículos de 3 a 6, diz assim: e eis que alguns escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, aleluia, conhecendo os seus pensamentos, oh, aleluia, meu querido, aleluia, Jesus conhece o nosso pensamento, né? Nós falamos aqui no começo que ele tinha os escribas, os doutores da lei, né? Estavam ali presentes. E aí quando eles viram Jesus, eles ouviram, né? Os fariseus, tudo ali. Quando eles ouviram que Jesus perdoou o pecado, na mente deles, eles já pensaram: como? Ele está blasfemando. Como é que ele pode querer perdoar pecados? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, ele disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, oh, aleluia, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Oh, aleluia. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Olha que lindo. Eles não precisavam nem falar. Jesus sabia do pensamento deles. Jesus falou assim: o que é mais fácil? Dizer isso ou dizer aquilo? Então, eu completo agora a minha obra. Perdoo e curo. E ele disse: tu estás curado, aleluia, tu estás curado. Eu tenho autoridade para perdoar pecados. Eu tenho autoridade também para curar. Levanta-te, toma a tua cama, aleluia, e vai para a tua casa, aleluia. E aquele paralítico que entrou carregado, pendurado, oh, aleluia, pendurado pelo telhado, oh, aleluia, com as suas pernas atrofiadas. Aquele paralítico, eu fico imaginando ele rolando ali aquela cama, fez um rolinho, uma trouxa, colocou embaixo do braço. E aquele que entrou carregado, inutilizado, aleluia, saiu andando, aleluia, glorificando e exaltando ao nome do Senhor, graças a 4 amigos que o levaram. Meu querido, oh, como é importante a amizade, como é importante ser amigo. Que tipo de amigo você está sendo? Que tipo de amiga eu estou sendo? E que tipo de amigo você está sendo rodeado? Você acha que é teu amigo? Sabe? Movido pela fé, pela amizade, aquele paralítico foi curado. Amigo é isso, é aquele que te levanta, é aquele que está com você nas horas alegres, nas horas difíceis, é aquele que acredita em você, é aquele que se esforça. Sabe, eu fico olhando. Se fosse hoje fazer uma estatística, né? Quem é o maior influenciador digital, né? Que tem tantos seguidores? Quem? Qual deles
seria o que tem mais seguidores, o que está mais em alta. Quantos seguidores? As pessoas se alegram. Eu tenho tantos seguidores. Jesus tinha tantos seguidores. Se fosse comparar, Jesus ia bater o recorde. Mas sabe, muitos estavam atrás dele para receber. Muitos seguiam Jesus pelas coisas que ele fazia, não por aceitá-lo. Tanto é que muitos que o seguiam estavam ali acusando, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Cadê aquela multidão? Cadê aquela multidão de seguidores? Jesus, ele tinha, entre todas aquelas pessoas, ele tinha o seu grupo de amizade. Ele tinha. É interessante, eu li certa vez esse texto, eu achei muito interessante. Diz assim: dos 500, Jesus tinha 120. Dos 120, ele tinha 70. Dos 70, ele tinha 12. Dos 12, ele tinha 3. Dos 3, ele tinha 1, que era João. João recostava a sua cabeça em seu peito, no ombro de Jesus. Aleluia! Jesus, ele tinha o seu ciclo seleto de amizade, que era Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E desses 3, ele tinha 1. Olha que interessante, de todos os influenciadores do mundo, Jesus bateria recorde. Ele bateria recordes. Só que muitos o seguiam por interesse, pelo que ele fazia, não por aceitá-lo como único e verdadeiro Deus. Não é diferente, né? Às vezes você tem tantos seguidores, tantos amigos, na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da angústia, vamos ver aquele que vai nascer, irmão. Como diz aqui em Provérbios, né? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Quando você está na dificuldade, esses são seus verdadeiros amigos. Cuidado com quem você titula amigo. Cuidado. Será que é verdadeiramente seu amigo? Será que quer realmente o teu bem? Será que te ama? Será que está contigo na necessidade? Será que é aquele amigo que vai ajudar a carregar nas pontas, te descer pelo telhado e sair atrás de você, louvando, engrandecendo a Deus quando você caminhar sozinho com as suas pernas? Será que é aquele amigo que tem fé que você vai vencer, que você vai lutar e você vai ser curado? Jesus vendo a fé deles. Mas olha, meus queridos, eu quero falar para você de um amigo que está acima de todos os amigos. É Jesus. Jesus é o verdadeiro amigo, aquele que você pode confiar, aquele que nunca vai te deixar. Oh, aleluia! Que nos momentos difíceis vai caminhar contigo, vai te carregar no colo. Jesus te ama. Ele é o verdadeiro amigo. Amém? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isto teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e que uma dessas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor?
que pelo servo a própria vida entregou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo a própria vida renunciou. O amigo. Amém? E sejamos amigos do telhado. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Gotas de orvalho, refrigério para a sua alma.